Em primeiro lugar, cumprimento o Sr. Presidente do Instituto Português do Sangue e da Transplantação e queria aqui reafirmar a preocupação do PCP sobre a situação em que o Banco Público das Células do Cordão Umbilical vinha desenvolvendo a sua atividade nos últimos tempos. Aliás, tivemos conhecimento até de vários alertas e denúncias por parte de responsáveis para a necessidade de reforçar os meios deste mesmo banco para que pudesse adequadamente cumprir com aquilo que eram as suas responsabilidades. Nós entendemos que a existência do banco público é essencial, que é de facto essencial ao país, é essencial do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da investigação e que o Estado português deve investir efetivamente para que possamos manter este banco público, para que possamos manter a sua atividade por tudo o que ele pode significar em termos de ganhos e em termos de saúde por parte dos portugueses e não só, porque ele tem um espírito efetivamente de solidariedade entre as pessoas e acho que essa é uma característica fundamental deste banco público. Por isso não compreendemos, dada a sua importância, não compreendemos esta tomada de decisão por parte do IPST de suspender a atividade do Banco Público. O que conhecemos é que, efetivamente, foram detectadas irregularidades, mas, na nossa opinião, sendo detectadas essas irregularidades, então elas devem ser analisadas, presumo que seja isso que esteja a decorrer neste momento, e depois corrigidas. Não é? Ou seja, mas isto, na nossa opinião, não implicaria a suspensão do Banco Público neste momento, ou seja, ele poderia continuar na atividade e depois, quando houvesse os resultados então desta auditoria, deste inquérito, então que se aplicasse e tomasse as medidas decorrentes dessas mesmas irregularidades. Por isso o que eu lhe queria perguntar, muito concretamente, é que irregularidades são estas que foram detectadas, que continuam ainda em análise, que justificaram e que fundamentaram efetivamente a suspensão da atividade do Banco Público, porque creio que não foi só a recolha que está suspensa, pergunto que se confirma isto ou não, se é só a recolha que está suspensa ou se de facto é toda a atividade que está suspensa, mas a recolha implica que haja um conjunto de famílias que estão impedidas neste momento de poder, caso seja essa a sua opção, de poder fazer as suas dádivas. Outra questão que gostaria de colocar era, tendo em conta que o Banco Público funciona, salvo erro, desde 2009, ou seja, há cerca de 3 anos, tendo em conta que ao longo destes 3 anos sempre funcionou com um conjunto de constrangimentos vários que se vieram a agravar ao longo do tempo. Aliás, as questões que têm sido colocadas com grande pertinência, sempre relacionadas com a carência de pessoal, de recursos humanos para poder fazer face àquilo que são as suas responsabilidades e de meios financeiros. Eu creio até, penso que foi no orçamento de 2011, agora não tenho a certeza, que estava mesmo previsto uma verba na ordem dos 2 milhões de euros para transferir para o Banco Público e não foi transferida a totalidade da verba. Pergunto porquê, se tiver naturalmente resposta para esta questão. Mas, tendo em conta estes alertas e tendo em conta, ou seja, que foram sempre manifestadas estas necessidades, porque é que elas não foram suprimidas ao longo do tempo? Isso deixou que o Banco Público chegasse a esta situação. Creio que neste ano, no final de janeiro, iriam terminar os contratos de todos os trabalhadores, houve compromissos que esses contratos iriam ser renovados, mas efetivamente não se vieram a concretizar e o Banco Público foi trabalhando numa situação extremamente precária. Não é? Precária para as pessoas, mas precária também do ponto de vista das condições em que ele estava a trabalhar. Por isso a questão que se coloca é porque é que não foram tomadas medidas atempadas para evitar que se chegasse a essa situação, ainda mais quando houve preocupações e houve alertas nesse sentido. Uma outra questão que queria perguntar, e de certa forma já foi aqui colocada, que é uma questão que se nos coloca a todos, é qual é que é o futuro?
do Banco Público, não é? Ou seja, a ideia é continuar, que haja a sua continuidade, passando este processo, ou seja, corrigidas as tais irregularidades, mas que continue a funcionar. A ideia é que se mantenha este Banco Público mantenha efetivamente o seu caráter público na gestão direta do Estado. É isto que está em cima da mesa, é uma questão que eu gostava de que pudesse ser respondida. E depois uma última questão, porque esta é uma preocupação que nós temos, e até de algumas notícias que fomos apanhando na comunicação social, e o que eu lhe queria perguntar era se já houve alguma manifestação de interesse por alguma entidade privada em ficar com aquilo que são as amostras e aquilo que está criopreservado neste Banco Público. E, em caso afirmativo, qual é que foi a decisão e a posição tomada por parte do IPST em relação a esta matéria? Porque nós sabemos que há muitos interesses privados também nesta área e por isso é que eu reafirmei há pouco a necessidade da manutenção do caráter público deste banco e que, de facto, o Estado tenha na sua dependência direta e sob sua tutela, de facto, este meio tão essencial e tão importante para a saúde. A questão que eu queria formular, quando há pouco referiu em relação às despesas gastas com os recursos humanos por parte do Banco Público, o que eu queria perguntar era, mas se em algum momento foi autorizado ou não a contratação desses técnicos superiores necessários com concursos públicos, com vínculo à função pública. Gostaria de saber se houve alguma vez essa autorização por parte, neste caso, do Governo, da entidade que tutela. A outra questão que queria formular era, tendo em conta as necessidades de pessoal que foram reconhecidas e que foram, ao longo do tempo, se vindo agravando, se esse reforço ao nível de pessoal tivesse sido feito, não poderíamos ter evitado algumas das situações que nos relatou aqui, quer em termos de organização, quer em termos destas irregularidades que também enumerou aqui, isso não poderia ter sido evitado caso o banco tivesse tido os meios adequados para o seu funcionamento? Era essa outra questão. Uma terceira, isto é mesmo para eu poder compreender um pouco melhor, ficou claro, pelo menos por parte do IPST, que há ou seja, há aqui o compromisso de voltar a abrir o Banco Público, se mantém com características públicas, mas, se percebi bem, a colheita não vai ser generalizada e vai ser, de certa forma, direcionada para determinados focos, de acordo com a explicação que aqui nos trouxe. Isso quer dizer que, se houver casais, famílias que pretendam fazer essa doação, estão impedidos de o fazer? Queria só que pudesse fazer esse esclarecimento. E uma última questão que queria colocar, que já formulei há pouco, mas que creio que não fez referência, era se neste processo todo houve em algum momento, eu tinha interesse de facto em conhecer, se houve algum contato por parte de alguma entidade privada junto do Estado a manifestar interesse em ficar com aquelas amostras ou a poder assegurar, de certa forma, a gestão desse mesmo banco.